Contudo, em meados do século XI, o feudalismo começa a entrar em declínio e passa a ter o surgimento de uma fase de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção que iria surgir e que passou a ser chamado de modo de produção capitalista. Durante essa fase de transição que começa no século XI, conviviam lado a lado diversas características do feudalismo e também novas relações de produção, desenvolvidas por uma classe social que estava em ascensão, a chamada burguesia. A história da burguesia começa com o fim dos movimentos de invasão dos povos bárbaros. Com o fim dessas invasões, as estradas começam a se tornar mais seguras, e as poucas cidades que ainda sobreviveram à invasão desses povos começam a passar por um processo de renascimento urbano. Além disso, um outro fator que está muito ligado a esse processo de urbanização e ao surgimento dessa nova classe social seriam as chamadas feiras livres. Como as estradas se tornaram mais seguras, várias pessoas que moravam nas poucas cidades que ainda restavam começaram a se dedicar a atividades comerciais itinerantes. Eles viajavam de feudo a feudo, oferecendo seus produtos e também os seus serviços. Interessados nessas atividades, muitos senhores feudais recebiam aquelas caravanas de comerciantes e organizavam em clareiras nos bosques e florestas de seus feudos uma feira livre temporária, uma feira livre itinerante. Essas feiras livres costumavam passar várias semanas naquela clareira, onde estes comerciantes faziam o comércio dos seus produtos e também ofereciam os seus serviços, e quando o período da feira terminava, eles seguiam para um novo feudo. Só que durante o período em que eles ficavam em um determinado feudo, eles contribuíam com impostos que eram pagos ao dono da terra, ou seja, ao senhor feudal. E isso se tornou uma importante fonte de renda para os proprietários de terra, para os senhores feudais. Tendo em vista esse recurso que entrava por conta das feiras livres, muitos senhores feudais começam a incentivar que essas feiras, que antes eram itinerantes, começassem a se tornar fixas, que elas passassem a vigorar durante o ano todo. E assim, gradativamente, os comerciantes que participavam dessas feiras começaram a construir as suas casas onde ficavam essas clareiras de bosques e florestas. E gradativamente, à medida que esses comerciantes iam construindo as suas casas, você tinha a formação de um pequeno núcleo urbano. Para garantir a segurança de seus negócios, muitas vezes esses comerciantes cercavam a região da pequena cidade que ia se formando com algumas muralhas. E daí você tinha a origem de pequenas cidades que eram conhecidas como burgos. E os moradores dos burgos passaram a ser conhecidos como burgueses. Por isso você tem a relação direta entre burguesia e as atividades comerciais, porque os burgueses eram os moradores dos burgos, que eram cidades essencialmente comerciais, porque em grande parte se originavam de atividades comerciais, como as feiras livres. Então, daí você vai ter o surgimento de uma quarta classe social que durante a primeira fase do feudalismo era quase inexistente, a classe dos comerciantes, daqueles que se dedicavam às atividades comerciais, os burgueses. Bem, é do surgimento da burguesia que você vai ter as primeiras sementes para a formação de um novo sistema social, o que a gente chamaria de capitalismo. Esse processo ele foi bastante diferenciado em cada sociedade europeia, não teve um padrão único, mas foi responsável por profundas mudanças
tanto na forma como se dava a organização da sociedade, mas principalmente como era organizado o processo de produção. Durante as suas atividades, os burgueses, em grande parte, continuaram a fazer atividades de comércio itinerante. Só que eles barravam em uma série de empecilhos, e o principal deles eram os próprios senhores feudais. É tanto que duas coisas eram extremamente prejudiciais para os burgueses naquela época que estavam ligados à aristocracia feudal. O primeiro motivo era que, como os burgos faziam parte dos feudos, tinham origem dentro de feudos, eles tinham que pagar impostos muitas vezes pesados para os senhores feudais. Então, muitos burgueses se organizavam para comprar o direito de liberdade da cidade, do burgo, e assim tornar uma cidade independente da autoridade do poder do senhor feudal que originalmente era proprietário daquela terra. Outro empecilho que os burgueses tinham era uma questão do comércio itinerante. Sempre que eles viajavam de feudo a feudo, eles tinham que pagar um imposto. E normalmente eram impostos com valores muito diferenciados. E isso fazia com que, quando eles chegassem ao seu destino final, os seus produtos haviam sido encarecidos por conta de todas as despesas que eles tiveram ao longo da viagem. Esses fatores acabaram fazendo com que a burguesia se aliasse com os reis para derrubar a aristocracia feudal. Então, o conflito entre a velha aristocracia feudal e os interesses dos burgueses foi o responsável por dar origem a diversas revoluções, como a Revolução Inglesa, que acontece no século XVII, com a Revolução Francesa, que acontece no século XVIII, a partir do ano de 1789. Mas muito antes dessas revoluções, os burgueses foram os responsáveis por fortalecer o poder dos reis, que, como vimos anteriormente, não tinham o seu poder estendido a todo o território, a toda a extensão dos seus domínios, já que o poder político era descentralizado. Então a burguesia busca o apoio dos reis, fornece aos reis o dinheiro necessário para que esses reis se imponham em relação aos senhores feudais e estendam seu poder por toda a extensão do território nacional. E neste processo, aqueles burgueses que tinham que viajar ao longo de todo o território não precisariam mais pagar um imposto a cada feudo que passasse, devendo pagar um único imposto aos reis. Só que no momento em que os reis também se tornaram um empecilho para a burguesia, teve-se origem as revoluções inglesa e também a Revolução Francesa, entre várias outras revoluções que marcaram os séculos XVII e XVIII e que foram liderados e fortemente impulsionados pelos interesses dessa nova classe social, a classe burguesa.